Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. E também... João Neto. Diz aí, João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, essa semana foi bastante proveitosa, né? Como a gente estava perto ali da Páscoa, deu para ver muita coisa, não tinha muita coisa para ser feita, então tempo livre, deu para ver muita coisa, mas acho que o que eu mais gostei de ver essa semana foi o Godzilla vs Kong. Ele estreou na semana passada. É um filme que eu não estava esperando muita coisa. Na verdade, eu gosto relativamente dos dois Godzillas, o de 2014 e o de 2018, se não me engano. Depois teve um filme do King Kong, que eu gosto mais ou menos, acho que tem umas coisas legais, mas nem tudo. E aí esse, fui ver, não estava esperando tanta coisa. Gosto do Adam Wingard, que está dirigindo aqui, ele dirigiu o Death Note para Netflix, que é muito bom. E, cara, que filme bacana, assim. Ele consegue trabalhar tão bem com a questão de estética e com a questão da ação, né? Desse embate entre os monstros. O que não foi feito tão bem, por exemplo, nos outros dois Godzilla. Fiquei de cara mesmo. É um baita no filme. Eu, por acaso, gosto bastante do Adam Wingard, assim. Aquele Você é o Próximo, o The Guest... Ele faz os filmes bem legais. E você, Rodrigo? Eu tô naquela maratona Oscar, né, para poder colocar os filmes em dia, e assisti ao último que estava faltando, a melhor filme, que foi o Meu Pai, né, estreando aí o Anthony Hopkins e a Olivia Colman. E que filme, assim, para mim disparado o melhor filme que eu assisti entre os indicados a melhor filme, porque ele narra a história de Anthony, um senhor de 81 anos que está começando a ter demência. E como o diretor narra a história, que é como se você tivesse confuso junto com ele, né? Ele vai narrando a história, indo e voltando em momentos chaves desse personagem. E é um filme dela, Anthony Hopkins, vem com uma atuação incrível, incrível, incrível. Então essa é a minha indicação do filme dessa semana. Meu pai viu esse filme e adorou. Ele me recomendou ver quando eu conseguir mais espaço na minha agenda para ver mais filme. Eu quero ver, porque primeiro ele e agora você recomendando esse filme, eu fiquei com mais vontade de assistir. Você chegou a assistir esse filme, João? Eu tô para ver ele em breve. Ainda, como eu comentei antes da gente começar a gravar, eu tava nessa coisa de ver muito filme para escrever para a página, mas acabou que virou muita obrigação, e aí eu fui ver outras coisas, mas espero que até o dia da cerimônia eu ainda assista esse filme. Tô empolgado, estão elogiando super bem a atuação do Anthony Hopkins. Espero coisas boas, espero mesmo coisas boas, ainda mais agora que o Rodrigo falou que é bom mesmo, dá para confiar ainda mais. Então, hoje a gente volta a falar sobre os filmes que influenciaram o Quentin Tarantino. A gente deu aquela paradinha na semana passada para fazer aquela entrevista com o Joel Pizzini, mas agora a gente está de volta para falar sobre o Kill Bill Volume 1. Eu sei que esse foi o primeiro filme do Tarantino que você viu, né, Rodrigo? Qual foi a sua impressão na época e ela mudou agora? Né? Você teve uma evolução? Você aproveitou mais coisa agora que você viu pela segunda vez? Agora mais maduro? Mudou muito, né? Porque antes eu tinha uns 12, 13 anos e era, caraca, sangue, 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 olha, sangue saindo, sangue, olha braço voando, sabe? Aquela emoção, aquela coisa de não prestar muita atenção na história.
mesmo eu tendo uma coisa que eu prestava atenção na história, mas não ia a fundo a isso. E depois, ao longo dos anos, eu fui conhecendo, né, o trabalho do Tarantino, como eu disse no primeiro episódio, e conhecendo o trabalho dele e reassistindo aos filmes, Kill Bill é um dos filmes que eu mais vi do Tarantino, né? Não tinha assistido aos filmes referências que ele faz no filme, né, do Kill Bill, assisti pro programa. Como o Thiago fala, tem sempre um momento certo para ver, para poder comentar sobre aquilo. Então, foi o momento certo para poder falar. E mudou muito, né? Porque você vê nitidamente as referências aos filmes que serão citados hoje. Você vê algo muito mais profundo do que apenas violência gráfica. Não é um filme apenas violento, é um filme que tem uma história ali para poder seguir, que continua no volume 2, que eu particularmente acho um pouco mais fraco, mas mudou bastante. Né? Tudo. Também dá para ver que como uma turma se entrega ao filme. Então, isso muda totalmente o jeito de assistir ao filme, pelo menos para mim. E você, João, quando é que foi a primeira vez que você assistiu o Kill Bill, volume 1, e como foi reassistir ele agora? Cara, eu tenho um tio que é fissurado em filme de artes marciais, então eu acabei vendo muita coisa por conta dele. Eu lembro que eu acabei vendo Kill Bill um pouco mais tarde também, e por influência desse meu tio. Ele tinha comprado o DVD, e aí ele foi lá em casa para me mostrar, e ele falou que era um filme que trazia muito daqueles filmes que ele tinha me apresentado antes, né? Bruce Lee, esses filmes de Kung Fu, enfim, filmes japoneses também, e que ele tinha gostado muito e queria assistir comigo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, cara, eu fiquei bastante impactado, talvez nem tanto pela violência em si, mas pela forma como o filme ele conseguia emular muito esses filmes mais antigos de artes marciais, tanto da China quanto do Japão. E foi amor à primeira vista, assim. Eu gosto muito do Kill Bill. Vi ele menos vezes que eu gostaria de ter visto, e aí vendo ele agora, acho que eu tinha visto ele da última vez há uns 6 ou 7 anos, e revendo ele agora e vendo alguns filmes que acabaram influenciando diretamente ele, parece que a experiência ela vai expandindo, né? Você consegue olhar para ele e conseguir observar ainda mais detalhes que estão ali dentro e que remetem a alguma outra obra. Eu acho que é um dos grandes trabalhos do Tarantino. Não é o meu favorito, mas é inegável que é uma obra-prima. Cara, eu acho que eu gosto de praticamente tudo ali, tudo mesmo. Acho que é como o Rodrigo falou, eu não gosto tanto do segundo, acho que o primeiro é um pouco melhor, mas os dois juntos são incríveis. Vou falar um pouquinho da minha experiência com o Kill Bill. Eu lembro, eu tinha acabado de me formar da faculdade quando lançou. E lançou lá fora e demorou muito tempo. Vocês não têm noção da expectativa que a gente tava para ver o quarto filme do Quentin Tarantino. E não saía porque teve algum problema com a distribuidora na época. Então, um filme que ia sair em meados de 2003 só saiu, acho que em meados de 2004. E assim, para aquela altura a gente já tinha arranjado meios mais ou menos legítimos de assistir ao filme, né? Mas claro que eu acabei fazendo questão de assistir na tela grande quando tive a oportunidade. Fiquei completamente fascinado quando vi o filme, né? Toda essa história de vingança, e você tem um grupo de assassinos, mesmo se você não saca as referências, mesmo se você não vê as referências, né? Você aprecia a forma como o Tarantino cria a mitologia que existe no filme, né? Que a gente sabe que era um grupo de assassinas, aí cada uma tinha meio que uma especialidade, e aí elas tinham um código de honra, tanto que uma desafia a outra para lutar num campo de beisebol, aí então a outra tem que aceitar, né? Então, né, as coisas nas entrelinhas, né, era extremamente fascinante, e eu me amarrei quando assisti. E assim, durante muito tempo esse filme era o
um dos meus favoritos. Tanto esse quanto o segundo era um dos meus favoritos. O que me decepcionou foram coisas que aconteceram fora do filme, né? Algumas situações extremamente complicadas, né? Principalmente envolvendo o Einstein, né? Que realmente... E também aquele acidente que aconteceu no volume 2, né? Realmente acabaram me fazendo reavaliar o filme, né? Eu sei que você não pode avaliar um filme sobre coisas que aconteceram extra filme, né? Mas eu não sei, é muito complicado. E algumas coisas que o Tarantino falou na época, que eu só fiquei sabendo agora, esse ano, que também são extremamente complicadas, né? Teve uma entrevista lá em 2003 que ele deu para Vanity Fair. Vocês conhecem essa história dessa entrevista? Não. Ele deu uma entrevista para Vanity Fair e aí o repórter perguntou: mas por que você colocou aquele cara aquele enfermeiro, né, que arranjou por fora, fazendo com que o pessoal estupre a noiva, que ela está em coma? Aí ele responde o seguinte: você sabe de uma coisa? Se tem algum paciente em coma por 4 anos, uma total desconhecida, ninguém sabe quem é, ninguém se importa quem ela é, e ela se parece com uma Thurman, eu aposto com você que vai ter gente comendo ela. E se ninguém se importa, uma Jane Doe, uma desconhecida, boy. Eu fiquei particularmente enojado com essa declaração dele, né? E aí eu fico meio, porra, cara, não. Me decepcionou bastante. É uma coisa meio inconcebível, né? De se pensar e de se dizer, principalmente, porque cara, que coisa absurda, meu Deus. Então, isso você pode deixar isso influenciar a sua nota? Não, mas sabe, mas o seu aproveitamento, né, com essas coisas, aí também aquela vez que ele bateu boca exatamente por causa desse filme, uma mulher não tinha nenhum motivo para agredir ele, porque ele falou que as crianças deviam assistir esse filme. E sempre tem aquele mala que acha que filme violento vai deixar crianças violentas, né? Mesma coisa de videogame. Sempre tem algum motivo para que as crianças, para que tá corrompendo as crianças. Eu lembro que eu estava na minha dissertação de mestrado. Teve um caso durante as revoluções liberais do Porto. Eu acho que foi durante as revoluções liberais do Porto, se calhar antes, que um grupo de professores da Universidade de Coimbra foram emboscados por estudantes e assassinados por eles. Não tinha TV, não tinha videogame, não tinha cinema, não tinha filme violento. O que motivou esse garoto, né? Então, mas ele caiu na pilha. Começou a bater boca com a mulher, falou... Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine a little? Because it's so much fun, Chan. Get it? Ele não devia ter caído na pilha. Ele devia falar assim: olha, a censura R. R significa que menores de idade não podem ser admitidos sem a presença de um adulto. Se você é pai da criança e acha que a criança tem maturidade para assistir o filme, bom proveito para ela, mas isso fica a cargo dos pais. Mas não, ele resolveu bater boca, e isso foi bem broxante. É uma polêmica desnecessária, né? Ali abraçar essa discussão que não leva para lugar nenhum, não está interessada em realmente aprofundar o que está sendo discutido, só vai com esses argumentos meio rasos. É bastante complicado. Não é? Eu tenho percebido que o Tarantino ele gosta de uma polêmica. Eu acho que ele pensa que isso vai fazer o filme dele de algum jeito entrar na boca do povo, sabe? De alguma forma invadir as salas de cinema, só que acaba manchando a imagem dele e as pessoas que gostam do trabalho dele acabam se sentindo enojadas, sabe? De querer acompanhar, de querer continuar assistindo. Eu acho que no caso do Tarantino o que rola também é que ele é bastante egocêntrico, né? Por exemplo, o lance de quando ele lançou o Kill Bill, de ser anunciado como o 4º filme de Quentin Tarantino, já trazia um pouco, né, dessa arrogância, de certa forma,
E isso meio que vai acompanhando ele, e conforme ele vai ganhando ainda mais reconhecimento, vai dando mais sustentação para essa coisa dele se colocar como o centro gravitacional do universo. Então, acho que para ele é importante estar sempre correto numa discussão, independente de qual seja essa discussão. Então, acredito que muito dele ter entrado na pilha deve ser por conta disso, sabe? Então, eu tô certo e eu vou discutir para provar que eu tô certo. Me lembra uma entrevista que ele deu, quando ele lançou Os Oito Odiados, né? Ele falou que o terceiro Oscar de roteiro original já estava garantido para ele, e que ele iria se comparar agora com estatuetas em Oscars com o Woody Allen. Já lançou Era Uma Vez em Hollywood, e até agora a terceira estatueta não veio para a mesa dele. Sabe? Então, é complicado, é exatamente isso que você falou, ele é muito egocêntrico. Ele é muito egocêntrico. E alguns aspectos da personalidade dele, principalmente dessa persona pública que ele apresenta, é legal, né? Aquele troço de que ele é tarado por filme, aí ele vai e cita um filme que você nunca ouviu falar e tal. Isso é tudo que eu adoro. Agora, essas coisas que ele fala são meio incômodas, né? Mas eu não sei. Eu acho que é sempre complicado quando a gente está lidando com esse tipo de cara, porque ele realmente consegue trazer uma experiência com a filmografia dele que está sempre propondo coisas novas e que sempre acaba sendo muito interessante, mesmo que seja sempre voltado para esse mundo de filmes dele, mas ao mesmo tempo realmente tem essa parada da persona pública dele, né, que é um caso bastante delicado, para dizer o mínimo. Que se a gente parar para olhar em retrospecto, os grandes nomes aí do cinema sempre tem alguma coisa meio complicada, sabe? Por exemplo, quando a gente pega o Almodóvar, que tem uma filmografia que é recheada de personagens femininas super fortes, e aí quando estourou o escândalo do Último Tango em Paris e do fato de que o Marlon Brando tinha estuprado a colega durante a cena, e que o diretor estimulou isso, né? Queria exatamente que aquilo acontecesse, e o Almodóvar sai em defesa dessa atitude. É difícil, sabe? É complicado. Eu tento sempre diferenciar a obra de criador, e acho que as coisas seguem muito bem assim. Mas realmente é bastante complicado, porque a gente cria uma certa admiração pelo realizador, e aí essas coisas pesam, né? Essas coisas acabam pesando contra. É uma pena. Sim. Mas então a gente vai falar sobre 2 filmes que influenciaram o Kill Bill Volume 1. Eu fiz um episódio sobre filmes que serviram de referência ao Kill Bill, tanto volume 1 quanto volume 2, mas hoje a gente vai pegar 2 em específico, né? Então, antes de a gente falar dos filmes, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes que serviram de inspiração para o Kill Bill. Depois, eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o Rodrigo ainda não assistiu, e também um outro, também dentro desse tema, ao qual o João não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá, no ponto cego deles. Nós 3 vimos os 2 filmes, e também o Kill Bill, volume 1, e agora conversaremos sobre eles. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? A Noiva Estava de Preto, de 1968. Vamos conversar sobre A Noiva Estava de Preto, mas antes vamos ouvir o trailer. A new film by François Truffaut. She was a bride when the violence happened. Now she's a widow, and it's going to happen again. Jean Moreau stars in The Bride Wore Black. O filme foi dirigido por François Truffaut, com roteiro de François Truffaut e Jean-Luc Duchamp, baseado no livro de Cornell Woolrich. Atuam no filme Jeanne Moreau, Michel Bouquet e Claude Hitch. Sinopse do filme. O marido de Julie Collins
é assassinada em seus braços, nos degraus da igreja, logo após o casamento. A viúva sai à procura dos responsáveis pelo disparo, com um determinado desejo de vingança. Ao encontrar os 5 culpados do crime, ela começa um jogo de sedução e perseguição para matá-los. Essa é a sinopse do site Adoro Cinema. Olha, finalmente aqui, um filme da novela vai que eu adorei. Assim, muito, né? Tipo, é uma coisa... De novo, eu vou ser cancelado. Vão vir reclamações pra mim que eu vou ser cancelado. O Thiago vai querer me tirar do programa. Mas é uma coisa que eu venho falando, brincando, na verdade, né? Porque é um filme que, no início, eu não estava dando muito apreço aí, né? De início. Eu estava assistindo e falando, vem mais um filme meio louco. Não falando da novela Vague, mas um filme de modo geral. Só que o filme vai conquistando a direção do François Truffaut, ou a atuação da Jeanne Moreau, que é maravilhosa, né? Ela tá fria, tá sedutora. E, olha, eu gostei bastante do filme. Gostei bastante. E é uma história de vingança que não tem uma gota de sangue, né? Não tem um pingo de sangue para poder se tornar... É uma história incrível para mim, porque não é uma coisa que ela faz do nada, né? Ela não tipo, morreu ontem e hoje já vai começar a sair matando, como em vários filmes de ação que acontecem por aí hoje em dia, estrelados pelo Liam Neeson e pelo Mel Gibson, que do nada surge uma vingança que do mesmo dia vai acontecer. Não, são planos que ela formou e que não tem uma maneira de dar errado. Pelo menos assistindo ao filme e vendo a determinação da personagem, né, da Julie, a gente não vê que aquele plano não tem um ponto de fuga. Apenas em um, né, que tem um certo plano de fuga, mas que ela recupera no final do filme. Mas ela vai te pegando a história. Ela vai tomando conta dos acontecimentos, né? Você vai... E também o mistério, o que aconteceu, como é que o marido dela morreu, por que ela tá perseguindo aqueles caras. Eu gostei bastante. Né? Porque o filme, ele não... Assim como o Kill Bill, ele não dá muita informação logo de princípio, né? Ele vai usando muito flashback. Então, ela tem 5 caras que ela tá atrás, assim como a noiva lá no Kill Bill. E sempre que ela faz o ajuste de conta com um, você tem um breve flashback, e aí eu acho que só a partir do 3º é que a gente entende o que aconteceu. A gente nunca tem, né, o contexto geral, pelo menos até, sei lá, a primeira metade, a primeira meia hora do filme. E eu não sei, eu tenho sentimentos meio mistos com o filme, apesar de gostar dele. Acho que tem coisas ali que são até certo ponto uma comédia. Por exemplo, a morte do rapaz dentro do armário, debaixo da escada, que ela tapa com silver tape. Tem uma coisa meio ilógica ali, mas ok, eu entendo, faz parte da proposta, mas é um pouco engraçado. E eu fico pensando muito que é o tipo de filme que o Hitchcock talvez adoraria ter dirigido, sabe? O lance do mistério, de não saber exatamente o que aconteceu, e essa mulher que vai matar os caras responsáveis pelo assassinato do esposo dela. Mas é um filme interessante porque a Jeanne Moreau, ela tá ali atuando de uma forma meio robótica, né? A personagem dela quase nunca demonstra emoção, então você tem sempre ela muito fria, muito calculista, dentro de um contexto que eu entendo que ela passou por um trauma, tentou suicídio, e aí depois disso realmente meio que dá a entender que perdeu tudo e ela só tem como motivo de vida conseguir a vingança dela, né? Tanto que até o último minuto tudo que ela faz é exatamente para conseguir chegar a esse objetivo dela. Mas
Acho que o Truffaut ele trabalha bem em alguns aspectos, mas outros ficam um pouco desalinhados. Mas é um filme interessante, né? Principalmente pela questão da estrutura e do flashback que vai construir essa história pra gente, né? Que a gente não acompanha desde o início, a gente pega a coisa já meio que andando. Mas eu gosto bastante dele. Uma coisa que me chamou a atenção que o Tarantino usa muito o que o Bill, quando a noiva consegue ver o alvo dela, né? E isso acontece com a personagem da Jane Monroe, é o aproximar, né? O zoom, sabe? Ali perto do rosto dela, só faltou tocar ficar em vermelho. Falei, isso aí ele acrescentou, mas tem essa fora a referência, né? Também ao caderninho de nomes. Isso não acontece em todas as cenas, né? Não tem todas as cenas que ela vê o cara que ela vai se vingar, não tem aquela aproximação né? Tem aquele zoom em cima dela. Mas em algumas cenas tem isso. Caraca, olha só de onde pode ter vindo essa ideia, né? Já que a gente está assistindo aos filmes que serviram como base para quem viu, por que não? Essa referência. Eu achei bem legal. E aquilo que o João falou, né? O cara morrer dentro de um armário é meio sinistro mesmo. É meio complicado. Nem Invocação do Mal isso aconteceu. Não. As formas como ela executa o plano de vingança dela, né? Primeiro, ela derruba um cara de uma varanda, aí depois envenena um outro, aí depois prende o cara num... A mais divertida é a quarta, né? Que ela usa arco e flecha. Sim. A mais divertida é a quarta, e a última acho que é a mais engenhosa, né? Porque a gente acredita que a trama se encaminhou por um certo sentido, porque as coisas deram errado, e aí no minuto final a gente percebe que não. Ela estava querendo exatamente que aquilo acontecesse. Ela estava no lugar certo, e o filme termina exatamente quando ela termina. O spoiler para o pessoal, mas a gente não está explicando o que está acontecendo. O filme exatamente termina quando ela acaba de executar o último da lista, né? Sim. E é interessante, né? Porque toda vez que ela mata alguém, a gente tem aquela marcha da cerimônia de casamento, né? E isso desde da primeira morte. Então, de alguma forma, a gente já tem uma ideia do que deve ter acontecido, né? A gente não sabe exatamente o que houve, mas o lance da gente ter essa trilha sonora bem pontual nesses momentos já vai dando algumas pistas, né? Fora que a primeira morte é no noivado, né? Exatamente. Ela acaba iniciando em algo que foi o fim para ela, pelo menos percebi, né? E eu acho que a segunda morte que é melhor para mim, a do envenenamento. Eu acho que é a que o filme começou a me conquistar, foi naquela morte. Foi quando ela começou a fazer aquele jogo com aquele cara, que o filme começou a engrenar para mim, sabe? A ver, caraca, então ele é baseado em capítulos, para mim, assim, não tem capítulo nenhum, mas ele é baseado em capítulos, e o segundo para mim foi o melhor. Pior foi o terceiro do armário, mas ele acabou não tendo tanta coisa no conteúdo final para mim, sabe? Você falou das influências no filme do Tarantino, né? Primeiro é o óbvio, né? É mais uma noiva buscando vingança, e você tem o caderninho, né? Eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu assisti ao filme, né? Que ela tá sempre com um caderninho riscando o nome das pessoas que ela se vinga. E isso que você falou, né? Esse close, apesar de que, assim, eu acho que você pode conjugar isso com o Morte Anda a Cavalo, que tem também até o filtro vermelho no rosto do cara que está se vingando. Quando ele vê um dos seus inimigos, né, a câmera dá um close nele e dá um filtro vermelho assim no rosto dele. Mas eu acho que é aquilo, né? O Tarantino ele pega várias referências de vários lugares. Eu vou até dizer, não ia deixar isso lá para a sessão de feedback, mas um amigo nosso, amigo do programa, o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, ele me mandou um feedback sobre o episódio sobre o Cães de Aluguel, ele falando que ele sempre achou que uma das grandes referências ao Cães de Aluguel foi o Enigma de Outro Mundo, né? Porque você tem um pessoal
né, preso num espaço pequeno, né, e você não sabe quem é o traidor, entre aspas, né, quem é o inimigo, e aí um fica acusando o outro, e aí isso daí foi uma referência, e aí eu lembrei, né, que o Tarantino tem muito disso, né, ele pega elementos de vários outros filmes e junta e faz uma unidade que é coerente, né, é a mesma coisa nesse filme, em relação do Kill Bill com os outros filmes, né. Sim, realmente, ele pega principalmente o Kill Bill, né? Acho que o Kill Bill talvez seja a extensão máxima disso, o auge dele fazendo esse cinema de referência, mas ele pega todos esses elementos, vai encaixando ali dentro, até mudando o significado para fazer sentido dentro do que ele está propondo, e é um cinema que se baseia nisso e cria toda uma lógica em cima disso, né? Então, o Kill Bill todo, ele existe para ser, claro, essa espécie de tributo aos filmes que o Tarantino tanto ama, mas não só um tributo, né? Ser também uma espécie de extensão daquilo que foi feito no cinema passado. É bem legal isso. E uma coisa que eu falei lá, quando a gente estava falando sobre o Pulp Fiction, vale a pena de falar aqui, que esse é o nosso segundo encontro com o François Truffaut e a Jeanne Moreau, né? Verdade, eles estavam juntos ali também, Jules e Jean, né? Sim. Então eles voltam, então a gente pode reparar a influência que a novela Vague teve. Tanto que a produtora dele se chamava Banda Parte, né? Sim, uma clara referência, né? A Nouvelle Vague. E a gente falando ainda de Nouvelle Vague, no A Noiva Estava de Preto, apesar dele ser um filme talvez menos voltado para toda a coisa da experimentação da Nouvelle Vague, da renovação estética e de narrativa, é um filme que ele meio que faz um papel de um filme anti-noir, né? Enquanto a gente tem essa trama completamente carregada de morte e de um desejo de vingança muito latente, o que seria natural de trazer a questão das sombras, né? A gente não tem aqui, na verdade a gente tem o contrário, a gente tem ambientes muito bem iluminados para fazer esse contraponto. Então, apesar de não ser exatamente um filme que está interessado na renovação, ele ainda está ali experimentando algumas coisas, né? Não, você falando agora, raras vezes o filme se passa à noite, né? O filme passa a maior parte das vezes de dia, né? Eu acho que só aquela vez que ela vai ao teatro que é à noite, que eu tô me lembrando. Não, eu acho que é isso mesmo. Essa parte e a parte da morte do cara dentro do armário também é à noite. Sim. Mas as externas, em geral, são de dia, né? Sim, eu acredito que seja feito realmente de forma mais consciente, né? De fazer realmente um filme que seja o anti-noir. A gente tem a trama soturna, mas em contraponto a gente tem esse contraste, né? Tudo muito bem iluminado, tudo ali à vista. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria falar da criança, né? Como os adultos não confiam em crianças em filme, né? A criança tá falando, não é a professora. E o pai tá confuso. E o garoto tem aula com a professora, sabe? E como também mostra como aquele pai é ausente naquela família, né? Ele é político, né? Falando sobre ele, sobre a vítima que morreu de forma mais esdrúxula possível. Como ele, no filme, é uma personagem ausente, né? Porque ele não sabe nem como é que é a professora dele. Né? Então ela se garante naquilo, ela se garante no não conhecimento do pai perante a quem é professora do filho dele. E também uma coisa que eu não consegui entender muito bem, não sei se era alguma coisa da legenda, quando a mulher sai, ela fala que alguém vai chegar na casa dela para poder cuidar do menino. E eu não consegui ver se ela falava da professora ou se era uma babá contratada externamente, sabe? Não me recordo. Mas como ele é afastado da família, né? Ele tem a família dele, mas ele não está presente na família dele. Uma coisa que
eu tinha reparado quando eu revi esse filme, uma outra semelhança com o Kill Bill, você falou agora sobre a terceira vítima, é que no Kill Bill, ao que parece, o que desmantelou a gangue das assassinas foi realmente o que aconteceu com a noiva, né? Tanto que a Vernita Green muda de nome, vira Jane Bell. A Lucy Liu, que é a Oriane Shi, sai também, vai investir no controle da Yakuza. Então eu acho que meio que desmantela da mesma forma que o que acontece quando esses 5 homens, né, matam o noivo da noiva que sai de preto, né, da Julie Collier, né? Eles meio que se desbandam e um não conversa mais com o outro. Então, como um não sabe da vida do outro, isso acaba sendo perigoso para eles, né? Porque eles acabam, como eles não têm notícia um do outro, não sabem que eles estão morrendo sequencialmente, né? Isso facilita muito o trabalho dela, né? Porque aí ela consegue assumir várias identidades diferentes para se aproximar dessas pessoas e ir concretizando a vingança, a não ser por um elemento que vai surgir ali em algum momento, que vai acabar conectando as peças em algum ponto e complica um pouco o caminho dela, mas realmente facilita muito para ela. Sim. E a forma como ele se dá conta das coisas que aconteceram é realmente que eu não tinha me tocado também, né? Porque tem determinado personagem que aparece no começo do filme e aí ele vai aparecer no final e é ele que liga os pontos. E justamente quando ele percebe, aí você fica assim, caraca, é ele! Sabe? Que é ele que apareceu lá no começo do filme. Que você esqueceu, eu tinha completamente esquecido desse cara até o momento que ele faz aquilo que dá o estalo nele, né? Sim. Eu acho que então foi uma boa discussão, então vamos partir para o próximo. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você me indicou? Lady Snowblood, Vingança na Neve, de 1973. Vamos conversar sobre Lady Snowblood logo depois de ouvirmos o trailer.よく見てごらん、私の顔を。お前たちがなぶり者にしたその女にどこか似ていると思わないか？O filme foi dirigido por Toshiya Fujita, com roteiro de Norio Ozada, baseado no mangá de Kazuo Kimimura e Kazuo Koike. Atuam no filme Meiko Kaiji, Toshio Kurosawa e Masaaki Daimon. Uma mulher é violentada e espancada por um grupo de ladrões que ainda assassinam seu marido e seu filho. Ela consegue matar um dos assaltantes e acaba na prisão por isso. Na cadeia, ela morre ao dar luz a uma menina chamada Yuki, que então é criada para se tornar uma assassina com o único objetivo de vingar a mãe. Essa sinopse vem do site Café com Cinema. Cara, é meio curioso porque esse é um filme que é parte fundamental, né, do Kill Bill. E como eu tinha comentado antes, eu tive um tio que me apresentou muito o cinema de artes marciais chinês e japonês. E é um filme que estava completamente fora do meu radar. Eu já tinha ouvido falar sobre ele antes, sabia da influência dele pro Kill Bill, mas isso depois de já ter visto, anos depois de já ter visto. E é um filme simplesmente incrível, assim. Eu gosto de como ele consegue experimentar com a questão de cores, o exagero que existe na violência, né? É tudo
um banho de sangue que acaba também se transformando numa questão artística muito, muito importante para demarcar o filme. Ele fica muito fácil de ser reconhecido por essa questão do exagero, e é o tipo de filme que ele consegue prender, então, tanto pela narrativa, né, da vingança e dessa busca da protagonista, quanto pela essa questão da estilização da imagem, né? Eu fiquei bastante intrigado por não ter visto ele antes, porque eu vi ele no final de semana antes da gente gravar agora, e já se tornou um dos meus filmes favoritos da vida, cara. Eu gostei muito dele. Sério, cara, que bom. Que fantástico. Cara, de verdade, porque acho que eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito de filme de artes marciais, exatamente por conta dessa influência do meu tio. Mas esse filme acho que consegue fazer isso de uma forma tão coesa, tão interessante, tão instigante, que é difícil não gostar muito dele. Eu até quero rever ele de novo essa semana. Os dois, aliás. E você, Rodrigo, o que você achou do filme? Realmente eu tô junto com o João nessa, porque era um filme que estava totalmente fora também do meu radar. Não sou tão fã de artes marciais, eu gosto, né, mas eu não assistia a muitos filmes. Esse estava totalmente fora do meu radar e também gostei muito do filme, né, seja pela estética dele, porque ele é bonito, né, ele tem uma mistura ali do branco com o vermelho, que o vermelho ele aparece muito mais por conta do branco, né? Ainda mais na roupa da Yuki, que é branca e tá com aquele vermelho. É incrível, é incrível. Fora a história, né? Porque a filha é criada não pela mãe para poder ser uma assassina profissional e vingar a mãe. É absurdo, né? É tão absurdo que é gostoso de assistir, né? E eu penso na personagem da Yuki como antepassado da personagem da Lucy Liu, porque ela tem uma cena específica, que é aquela cena que ela tá para matar que ela tá rodeada de homens e é a única mulher ali, e ela que salva ele, digamos assim, né? E mostra como ela sabe interpretar uma outra personagem que não seja a assassina. Ela ali se mostra vulnerável, trazendo a vulnerabilidade que ela pode utilizar para poder conseguir liberar esse cara e vingar ela mesma com as próprias mãos aquele cara, né? E a cena toda a cena da vingança dela em cima dele é de uma particularidade técnica, digamos assim, muito boa, né, em frente ao mar. Não só de neve, não só de neve que o sangue aparece, também aparece na água, né, e de forma bonita, digamos assim. Eu gostei bastante do filme, e as referências estão muito mais nítidas nele, né, ainda mais naquela luta contra os 88 loucos do Kill Bill, naquela cena onde ela vai matar a mestre lá, uma das que ela vai vingar, a única mulher, que é incrível aquela cena também. Mostra como ela é rápida, como ela é feroz na vida dela, em busca da gostei bastante. Esse mangá foi coescrito lá pelo Kazuo Koike, que também fez também fez um mangá que virou filme e também tem referências dele tanto no Kill Bill 1 quanto no Kill Bill 2, que é aquela série do Lone Wolf and Cub, que nos Estados Unidos recebeu uma versão condensada chamada Shogun Assassin, que é o filme que a noiva assiste com a filha no final do segundo. Sim. E acho que o lance do mangá, nesse caso específico do Lady Snowblood, é o caso de que quando eles trazem isso pro cinema, eles quase não adaptam nada, então tudo fica com essa cara mesmo de mangá. Então as interpretações são todas voltadas para esse exagero,
essa coisa mais histriônica. O próprio lance do sangue também é muito próprio do mangá, essa representação visual. E é legal isso, né? Porque o lance de você não adaptar e tentar trazer isso da forma mais literal possível, acho que é o que torna o filme tão cativante e tão fácil de gostar dele. Acho que talvez se ele fosse ponderar um pouco mais e trazer algo mais próximo da nossa realidade, ele não fosse tão marcante. Mas como ele já vai mesmo por essa coisa fora de tom, cara, é absurdo, assim, o quão fora da realidade mas o quanto ele ainda assim funciona, o quanto ele ainda consegue ser icônico. O que vocês acharam da Meiko Kaji, da atriz principal? Olha, eu gosto muito dela, mas é aquilo. Eu acho que todos os atores ali estão meio que fazendo papel de novela mexicana, sabe? Não tem ninguém que esteja literalmente levando aquilo muito a sério. Claro que existe a seriedade da personagem para a proposta, mas pelo menos para mim fica tudo muito fora do tom, sabe? Vocês sabiam que a gente já falou dela no nosso episódio 46, quando a gente fala sobre aquela série que ela participou? Ela fez essa série, A Prisioneira Feminina Escorpião. A gente gravou isso em janeiro, e agora a gente volta a falar dela. E eu gosto muito dela. Eu acho que a gente precisa arranjar alguma desculpa para falar sobre a maldição da mulher cega, que ela tá ótima também nesse filme. E ela faz a trilha sonora, né? Ela faz a trilha sonora desse e do Escorpião também, né? Da Prisioneira Feminina Escorpião, que são usadas no Kill Bill, né? O Tarantino ele vai reciclar muita coisa daqui, né? A própria cena da luta na neve tem muito, muito mesmo de tudo que foi feito aqui no Lady Snowblood. E até quando o Tarantino faz uma reconstituição de um background de uma personagem em anime, até remete um pouco ao que a gente tem aqui no Lady Snowblood quando está contando sobre um determinado acontecimento histórico no Japão, que também só que nesse caso vai remeter mais ao mangá do que efetivamente ao anime, né? Então ele tem essa questão da parte visual também, que brinca com a linguagem, né? Quando eu revi agora, eu falei assim, o pessoal tá usando desenho para fazer flashback. Mas eu também, uma coisa que eu achei interessante também foi a divisão em capítulos, né? Que o Tarantino vai... Na verdade, ele usa isso em praticamente não, mas ele usa isso em vários filmes dele, né? Ele adora capitular os filmes, né? Uma coisa que eu notei, né, nessa revisão minha é que há textualmente duas referências, assim, tipo, em termos de diálogo desse filme lá no Kill Bill. Primeiro que quando ela encontra o Takemura Banzo, ela vira e fala assim: nós temos negócios a tratar. E a noiva, sempre antes de ela matar alguém, ela fala, né? Nós temos um negócio a tratar. Tanto... É verdade. E eu lembro que na época eu tava tão bitolado com o filme que, assim, as duas únicas pessoas que ela não mata, isso lá no Kill Bill 2, são as duas pessoas que ela não falou que tinha negócios a tratar. E spoiler, é o Bud e é o Driver. Caramba, cara. Ela não mata os dois, mas ela fala: nós temos um negócio para tratar com a Oren Ishii, com a Vernita Green e com o Bill. E aí ela mata. Cara. Isso, pra você ver o grau de bitolação que a gente tava em 2003, 2004, fazendo teorias, assim, tipo, não, então por que será que ela fala? Ela não mata os caras, tava nos troços assim. E também uma outra coisa que eu achei é que justamente quando ela encontra, o Takemura Banzo, ela fala, né? Olhe bem pra mim, esse rosto não lembra alguém que você estuprou? E aí eu me lembro daquilo que a Oren Ishii fala quando ela vai falar com o boss Matsumoto, né, o chefe Matsumoto,
porque ela fala isso também, né? Ela chega e fala assim, né, olhe bem para o meu rosto. Ela fala, olhe bem para o meu rosto, assim como a Yuki fala, né? Fala assim, É verdade. olhe a minha boca, olhe meus olhos, né? Eu pareço familiar, né? Eu não pareço com alguém que você matou. Aí que eu me toquei, falei assim, caraca, isso daí é referência do que o Tarantino tá fazendo ao Lady Snowblood, né? É uma coisa mais sutil do que a roupa da Ren Ishii, mas é uma referência. Verdade, cara. Nossa, são coisas que realmente tinham passado batido por mim. Não, só saquei agora. Só saquei quando eu tava assistindo. Sem Ladies No Blood, Kill Bill não seria Kill Bill. É impossível pensar em Kill Bill sem Ladies No Blood. Graças a Deus o Tarantino viu esse filme. É verdade. Tem que concordar. Então, vocês querem falar um pouquinho sobre o Kill Bill? Kill Bill como eu falei, quando eu tive o primeiro contato com ele, pra mim foi muito legal de assistir, porque me remetia a várias coisas que eu já tinha visto por conta do meu tio e que tinha pegado gosto também por conta dele. E me pareceu muito um filme fora de época, sabe? Um filme que poderia ter sido feito na década de 70, mas que estava sendo feito nos anos 2000 e que funcionava muito bem dentro daquela lógica. Eu gosto muito de Kill Bill exatamente por isso. Acho que a proposta principal dele é exatamente essa, né? De se fazer valer enquanto algo que reverencia, mas também estende a experiência do que foram aqueles filmes. E acho que, esteticamente falando, ele tem uma plasticidade que a gente consegue enxergar principalmente no Ladies No Blood, que ele traz para cá também composição de cena. Eu gosto muito das experimentações que o Tarantino faz, da coisa toda do zoom, do close-up nos olhos, que a gente também tem isso em outros filmes de artes marciais da década de 70, 80, 60. Gosto muito de toda a trilha sonora, da forma como ela está posta dentro do filme, para realmente ressoar também aquele período e para ajudar a contar a história. Então, toda a trilha sonora tem essa conexão de ajudar a dar outros contornos para o que está sendo colocado em tela. E acho que o que acaba me deixando meio assim com o Kill Bill é que ele é um filme pela metade, né? A gente só consegue ver a conclusão final mesmo a partir do segundo filme, da parte 2, que vai dar realmente fim à jornada da Bellatrix. Mas eu acho que eu não tive a experiência que você teve de ter que aguardar tanto tempo para assistir o segundo, né? E a expectativa que se criou em cima disso, mas se acaba esse primeiro filme com um gostinho de quero mais, um gostinho de que eu preciso ver o restante dessa história que está sendo contada, sabe? E o pior, além disso, eu me mudei, eu fui fazer mestrado fora aqui do Brasil, e aonde eu estava, lá em Coimbra, já tinha passado o 2 já tinha saído de cartaz. Então, porque demorou tanto o primeiro a ser lançado aqui no Brasil, que eu já tinha passado o primeiro e já estava chegando no segundo. Então, quando eu cheguei lá, eu não assisti o segundo aqui, porque ele ia estrear, sei lá, em outubro, eu já estava indo para lá, para Portugal, e lá já tinha passado. Então, eu fiquei uma fera. Cara, que azar, hein? Uhum. Depois falam que azar não existe aí. Não, mas... mas eu consegui assistir lá em Portugal o ciclo Cremaster lá do Matthew Barney, então tá mais ou menos tudo bem. Mas fala, Rodrigo. Acrescentando ao que o João falou, eu ia falar justamente também da trilha sonora, como ela vai movimentando a história, né? Ela vai ajudando a moldar a história, que é muito bem encaixada. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que não tinha visto antes, né, nos filmes do Tarantino, é como ele filma bem as cenas de luta, né? Rodrigo, você gosta muito do Tarantino, você está falando isso porque você é fã do Tarantino.
Pode até ser. Mas o que eu reassistindo, né, é como ele trabalha bem os ângulos, ele trabalha bem o posicionamento, e as lutas não ficam, pelo menos para mim, não ficam cansativas de assistir, né? Não ficam alguma coisa, tá lá, tá matando, mas não, você quer saber como é que ela vai se virar para poder derrotar aqueles 88 loucos, e que não se utiliza tanto de efeitos visuais. Um beijo aí pra Matrix e do Agente Smith contra o Neo, mas o jogo dele é muito bom, né? Fora que também, lá no início, quando a Ellie Driver tá com aquela enfermeira, né, e você tem um screen ali mostrando ela, mostrando a noiva, é de um suspense muito grande, né? Então ele vai misturando vários gêneros ali dentro, e como a gente falou no início, o João falou no início, que é um filme onde ele coloca mais referências, né? E não só a filmes, ele faz referências a gêneros também. Então, o filme, para mim, pelo menos, tem ação, tem drama, tem tudo que você quiser ali, tem nesse filme. E essas cenas onde parece que vai dar errado, né? E acabam não acontecendo, mesmo a gente já sabendo o que vai acontecer porque a gente já assistiu o filme, cria uma tensão, muito pelo assobio maravilhoso dela, como pelo split screen, né? Então, é um filme com uma forma bonita. Eu acho que é um dos filmes do Tarantino até hoje que mais soube utilizar trilha sonora e forma de gênero, e é absolutamente incrível. Esse assobio é do Bernard Herrmann, né? Assim, a música é do Bernard Herrmann, né? Ele fez o filme A Morte Tem Cara de Anjo, né? Twisted Nerve, que começa o filme com esse assobio. E é uma das coisas que marcam, né, o filme. Além de outras, o Tarantino, ele faz as referências dele e constrói outras em cima dessas para criar um filme de ícones. Então, o uniforme do Jogo da Morte, que a noiva vai usar no ato final, o assovio, que vai aparecer em alguns momentos, o tapa-olho, o próprio carro que ela pega quando ela sai do hospital. Tudo isso vai ajudando a criar ícones que vão ser facilmente reconhecíveis. Então, o lance de se apropriar de certas coisas e ressignificar elas, ou criar outras para dentro dessa narrativa que ele está propondo. Eu gosto muito disso, cara. Uhum. Eu acho uma coisa legal. Uma vez eu estava lendo um comentário no YouTube sobre o Dies Irae da Nora Orlando, que ela fez para o Estranho Vício da Sra. Ward. E é a música que toca no volume 2, quando tem a conversa entre o Bill e o Bud. E todo mundo tava comentando só, assim, tipo, o troço tava assim: Estranho Vício da Sra. Ward, Dies Irae, Nora Orlando. Mas todo mundo tava falando aquela frase, né? That woman deserves her revenge, we deserve to die. Aí uma mulher falou assim: porra, cara, gente, sabe, a referência é do filme do Sérgio Martino, não é do Kill Bill, não é do Tarantino. E ela falou uma coisa que eu concordo, que o Tarantino é uma ótima droga de entrada para esses filmes mais obscuros. Eu recomendo o pessoal que gosta do Tarantino, dá uma olhada, vai lá no IMDb. O IMDb tem aquela troça de conexões. Aí você pega o Kill Bill, e aí tem um monte de conexões, e aí vai e assiste. Aí você vai ver Lady Snowblood, vai ver Morte Anda a Cavalo, vai ver Faca na Garganta, Thriller, Cruel Picture, que são filmes que têm seus próprios méritos e vale a pena serem assistidos, pelo menos para ver de onde é que o Tarantino tirou as ideias. Eu acho que a gente até tinha comentado isso no episódio sobre o Pulp Fiction. O Tarantino é essa porta de entrada e ele realmente acaba meio que estimulando, né, a ir olhar o que tem por trás dos filmes dele, e olhar
de onde vem a inspiração e de onde ele tira algumas ideias para compor os filmes. Então, em algum momento, se você está assistindo Tarantino, você vai acabar fazendo isso meio que de forma até automática. Eu não sei, cara. Uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente fez no episódio é que teve uma moça no TikTok exatamente na semana que a gente lançou o episódio sobre Pulp Fiction, né? E ela tava falando de cinema, né? E ela falando que ela gosta só de coisas muito obscuras, né? Como Pulp Fiction. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que muita gente que assiste os filmes do Tarantino, acho que se satisfazem com, não, o Tarantino já é o máximo de obscuro pra mim, mas, porra, o Tarantino não é obscuro. Cara, o Tarantino ganhou Oscar, cara. Porra. Ganhou Oscar e sempre que pode tá marcando presença ali, né? Pois é, sabe? Não tem... Sabe, você quer falar de alguma coisa obscura, sabe? Não vai falar de Tarantino. Tarantino não é obscuro. Tarantino é o máximo do mainstream. Eu jurava, cara, que as pessoas... Porque, sei lá, a gente assiste um filme e principalmente no caso do Tarantino, que a filmografia dele toda meio que faz isso, né? De olhar pra trás e, tipo, olha, vou escolher isso aqui pra fazer parte do meu filme, porque é uma coisa importante, uma coisa que me satisfez em algum momento e eu quero retribuir de alguma forma. Pelo menos em mim, sempre me atiçou muita curiosidade, sabe? De olhar e ir atrás. Eu entendo que tem certas coisas que acabei não indo atrás, por exemplo, Lady Snowblood, que fui ver agora e, putz, amei o filme, mas alguma coisa ou outra você acaba indo pescar, não tem jeito. Eu não sei, só pra clarificar aqui pros nossos ouvintes, isso daí era meme, ela tava falando de piada, não é realmente ela não... Você não viu esse vídeo? Já vi. Tem um tempão ela falando assim, não, eu gosto de uma coisa mais diferentona. Mas mesmo essas brincadeiras tem um fundinho de verdade, né? Sim. Né? O pessoal que... Não sei isso. É igual a pessoa que é culto fala que recomenda Clube da Luta do WhatsApp. Cinéfilo Start Parker. Matrix, Clube da Luta, Seven. Só dele fica. Só filme escuro. Só filme que você fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar desse filme. Mas fica a dica aí, pessoal. Faça como o Thiago falou, dá uma olhada lá no IMDb, vê as conexões, que tem muita coisa boa, né? Sim. Tem várias coisas que são, pelo menos valem pra vocês verem de onde é que ele tirou as ideias. Eu acho que vale muito a pena. Então, satisfeitos? Satisfeito. Rodrigo? Eu tô satisfeito. Então, vamos falar agora sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Olha, esse filme eu não vi recentemente, mas eu vou rever ele hoje, assim que a gente acabar esse episódio, que é o Eles Vivem, entrou na Netflix essa semana. É um filme do John Carpenter, da década de 80, e é um filme que, apesar de ser um filme da década de 80, ter toda a estética de década de 80, é um filme que é muito atual. Na verdade, ele nunca sai de moda, né? O Eles Vivem. É incrível como a gente consegue sempre se conectar com esse filme. E, basicamente, o filme é sobre um cara que vive meio que à margem ali da sociedade nos Estados Unidos. E ele acaba encontrando um par de óculos. São óculos aparentemente normais, óculos escuros. Mas a partir do momento que ele coloca o óculos, ele começa a enxergar o mundo a partir de uma outra perspectiva. Então, certas coisas vão se revelar para ele a partir do momento em que ele está com aquele óculos. É um filme que faz uma crítica muito contundente ao sistema capitalista e principalmente a forma como a sociedade acaba se organizando. Tem um quê de horror ali, mas você também tem momentos de humor, você tem ação. É um filme indispensável, vale muito a pena assistir. Aproveita que está na Netflix.
O Roddy Piper e o Keith David estão tão bons nesse filme. Demais, cara. Demais. Você viu esse filme, Rodrigo? Eu ia comentar agora. É o filme que eu vou assistir depois que terminar o podcast. Aí, ó. Eu falei, entra no Netflix, um filme que eu tava querendo ver há muito tempo. Sabe quando eu antigamente tinha um caderno que eu anotava todos os filmes que eu queria ver. Eu tinha essa organização organizada por letra da alfabeto, onde eu poderia assistir. Só que eu perdi esse costume, então os filmes se perdem na minha memória. Aí quando eu vi que entrou no catálogo, eu falei, vou assistir esse filme depois que terminar o podcast. Aí, é um sinal. Eu tô nessa agora que eu vou ter que assistir esse filme quando acabar mesmo. Porque é um sinal positivo. Eu também tenho disso, sabia, Rodrigo? Eu quando eu vejo alguma coisa falando de algum filme, e aí, assim, em um curtíssimo espaço de tempo, alguém me indica, eu encaro isso como sinal e eu tenho que assistir esse filme. Isso aconteceu recente, aconteceu com um filme A Face do Outro, do Hiroshi Teshigahara. Eu tinha visto ele em algum lugar, aí alguém lá no meu Twitter falou dele, eu falei assim, pronto, já vou assistir esse filme. É um sinal. Mas e você, Rodrigo, qual filme que você viu essa semana em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Então, eu assisti a um filme Praça Paris, tá? Telecine Play. E é um filme brasileiro, né, com a incrível Grace Passou. Nossa, essa mulher, ela é um furacão. Ela não precisa fazer nada, ela só precisa estar em frente a uma câmera parada e você se arrepia, sabe? Eu já tô todo arrepiado só de falar dessa mulher. Eu vou passar por que o filme trata. O filme trata de uma história de Camila, né, que é personagem vivida pela portuguesa Joana de Verona, que é uma psicóloga, uma terapeuta, que trabalha na UERJ de forma voluntária e acaba esbarrando com Glória, personagem da Grace Passou, que foi estuprada pelo pai durante 5 anos e tem um irmão que é um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro, preso em uma penitenciária. E ela acaba se envolvendo muito, né, com a história de Glória. Camila acaba percebendo que aquilo pode ser muito arriscado para ela, enquanto a Glória acaba vendo que a Camila é muito essencial para a vida dela. É um filme que é um drama, mas que é um drama psicológico, sabe? Ele mostra muito da psique de uma pessoa que é estuprada e tem essa verdade escondida, reclusa em si, né? Porque é forte, é um filme tenso. Como eu disse, a Grace Passou, ela traz toda a importância dessa personagem para o filme de forma estupenda, e é uma oportunidade assim que eu deixei passar por muito tempo. A minha mãe tinha assistido esse filme no cinema quando ele estreou lá em 2018 e tinha falado para mim. Como eu disse, a memória, né, ela vai se perdendo, o filme acaba esquecendo. E no outro dia, navegando pelo catálogo, eu vi, falei, eu vou ter que assistir porque é um sinal. Veio na minha memória que eu tenho que ver. E coloquei play e não me arrependi. É um filme excelente, excepcional. De verdade. Tá onde? Só pra confirmar? Tá no Telecine Play. Perfeito. Você tem algum meio de contato, Rodrigo? Eu tenho o meu Instagram, que é o Metida Crítico, né, @metidacrítico, que agora já estou falando sobre os filmes do Oscar, né, da melhor filme, falando um pouco sobre as atuações, e o meu pessoal, que é o Rodrigo da Mais C. E você, João? Cara, o mesmo de sempre. Ou vocês me encontram pelo Twitter, que é o @João_Neto93, ou então pelo Instagram, na minha página, que é o @Cineratos. E como tá lá na Cineratos? Cara, eu tava investindo aí num resgate pelos filmes que estão concorrendo ao Oscar, mas ficou meio cansativo para mim, então essa semana eu vou dar uma escapada. Hoje eu publiquei um comentário sobre o Godzilla vs Kong, então acho que ao longo da semana vai ter uns filmes meio aleatórios. Vou aproveitar que eu vi
revi Kill Bill, vou aproveitar que eu vi o Ladies No Blood, acredito que vai ter comentário também sobre esses filmes aí ao longo da semana. E aí, quem sabe, a partir da próxima semana eu volto a publicar comentários sobre os filmes do Oscar, mas tudo vai depender um pouco do meu humor, vamos ver. Gente, agradeço muito a participação de vocês dois, né, João e Rodrigo, e claro, eu agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da General Tanto Batalha, eu sou o Rodrigo. De Bauru, interior de São Paulo, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego. Silly Caucasian girl likes to play with samurai sword.